Que bom você estar aqui nessa noite. Bom ver vocês aqui. Sem vocês eu nem estaria aqui, porque eu ia falar com quem? Com ninguém, né? Então, quero agradecer a presença de todos vocês e pedir a vocês que venham comigo nessa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Hoje nós vamos falar sobre o perfeito amor. Não tem amor maior do que o amor dele. Ele é perfeito em tudo que fez e você vai aprender hoje mais um pouquinho de uma história que é conhecida, mas o gabarito de tudo está escrito lá no livro de Gênesis, é onde começa o gabarito da Bíblia Sagrada. E se você entender o livro de Gênesis, você vai entender tudo. Tudo está no começo. É ali onde começa a história do que Deus criou, do que Deus fez. Principalmente, a sua história começa em Gênesis. Então, a gente não precisa conhecer outra coisa. Claro que não é para você deixar de ler, mas se você se aprofundar nesse livro, tenho certeza que Deus vai falar com você fortemente. E quando eu estava lendo esse texto aqui, que eu não vou abrir agora, daqui a pouco nós vamos abrir, eu fiz uma pergunta a Deus. A Bíblia diz que o homem, ele caiu por ter comido o fruto da árvore. E quando o homem cai, a Bíblia diz que Deus vai e visita o homem. E eu fiquei perguntando na minha cabeça, se o homem caiu, era praticamente para Deus estar chateado com a queda deste homem. Mas a chateação de Deus, ela é tão maravilhosa, gente, que até nisso Deus prova o amor dele. Eu olho que quando nós que somos pais se chateamos com os nossos filhos, nós não perdemos o amor pelos nossos filhos. Pelo contrário, nós se aproximamos ainda mais deles para tentar entender o que foi que aconteceu. E eu fiz uma pergunta para Deus: se Deus já sabia que o homem iria cair e ele iria visitá-lo, e quando ele ia visitá-lo no mesmo lugar que ia todos os dias encontrar com Adão, Deus sabia que Adão não estaria lá naquele lugar. A pergunta que Deus faz: Adão, cadê? Cadê quem? Cadê você? E imagina Deus constantemente indo falar com Adão todos os seus dias. Nesse dia, Adão cai e a Bíblia diz que Adão, ele vê que ele estava nu. E ele teve medo e se esconde. Mas nesse mesmo dia, Deus vai à procura dele e a pergunta é: onde você está? Eu, sendo Adão, talvez eu faria a mesma coisa, me esconderia com medo ou com receio do que poderia acontecer, sim ou não? E Adão fez isso. Só que uma das coisas que mais o ser humano procura, gente, é ser amado por alguém. E tanto a mulher como o homem, eles querem um amor de alguém. E esse amor que é insubstituível, esse amor que é inegociável, esse amor que é infalível, é o amor de quem? De Deus. Quando você vê esse amor que é perfeito, sendo ministrado nesse livro de Gênesis, eu vou lhe mostrar na íntegra que amor que Deus teve pelo ser humano. Era um cuidado, era um zelo,
era uma proteção. Eu vejo esse paraíso, ele parecendo uma historinha de criança, aquela historinha de amor, porque um pai faz o seu filho, coloca em um jardim, protege, e ali o menino cai, e o pai, ele vai até esse menino para tentar fazer com que essa história não pare de dar continuidade. A história não poderia parar. Deus não fez nada de errado. Só que dentro de um paraíso, eu também fiz uma outra pergunta. Porque Deus, ele criou um paraíso, e esse paraíso era perfeito, sim ou não? E eu fiz uma outra pergunta para Deus. Nos meus miolos, eu comecei a perguntar a Deus, disse assim: se o Senhor Deus fez tudo perfeito, por que também o Senhor permitiu que o homem caísse lá no lugar da perfeição? E eu entendi que Deus, ele, mesmo fazendo algo perfeito para nós, Deus não constrói para a gente prisão, pelo contrário, Ele constrói para a gente liberdade. E se Deus constrói liberdade, Deus não poderia construir um Adão perfeito. Ele construiu um Adão humano, com suas limitações, e Ele dá uma ordem a Adão: não coma da árvore do conhecimento. Por quê? Porque você vai morrer. A ordem era não comer da árvore do conhecimento. Conhecimento é ruim ou é bom? É bom. Só que quando você conhece algo que Deus não mandou você conhecer, passa a ser ruim. E eu aprendi um princípio aqui. Que princípio é esse? Que toda vez que a gente quer conhecer algo que Deus não quer que a gente conheça, pode se causar uma morte espiritual na gente. Na mesma hora, Adão morre, mas não morre em carne física, ele morre espiritualmente. Ele passa a ter conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento, ele é prejudicial a Adão. Diga comigo assim, por favor: eu não posso ir além do limite que Deus permite para mim. Eu ir além do limite, eu posso tomar prejuízo. Sempre Deus vai impor a nós limites, e a gente deixar os limites, nós podemos se prejudicar. Adão, existe um limite, e esse limite, Adão, Deus estava falando, que ele não iria aguentar, que ele não iria suportar. As estruturas iriam ser abaladas. E aí, quando Deus coloca esse erro lá, esse limite que faz com que o homem caia, eu estava observando que até nesse erro Deus tinha um cuidado com Adão. Por quê? Porque Adão iria conhecer algo além do limite. Deus estava falando para ele, disse: não conhece isso aqui, porque isso aqui vai ser problema para você. Não mexe, está aqui o fruto, eu botei para você, mas eu estou te dando um limite, não come. Só que quando você vai ver, gente, o homem não foi o primeiro a habitar. Eu queria que, por favor, sente aqui na bateria. O homem não foi o primeiro a habitar no Éden. O homem não foi o primeiro. Abra, por favor, o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Houve um outro ser que habitou no Éden. Mas enquanto ele vai se arrumando aí, eu vou conversando com vocês isso aqui. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de conhecedor do bem e do... É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore, coma e viva eternamente. O homem, quando come do fruto do conhecimento, ele se torna igual a quem? A Deus. Só que se você olhar e observar bem, Deus está tendo um diálogo aqui nesse versículo com alguém. Quem é esse alguém? Deus está falando com talvez Jesus,
talvez o Espírito Santo, talvez a Trindade Santa ali. Mas pastor, eles são 3 ou eles são 1 em 3? São 3 em 1 com atributos diferentes. Você vê que quando ele cria tudo, ele fala façamos. Se ele fala façamos, ele fala no plural. Então quem está fazendo é a turminha, é o Senhor e seus atributos. E batendo esse diálogo, ele disse, olha, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Deus, ele não tinha uma preocupação com o homem só em viver eternamente, porque nós fomos criados para ser eterno. Presta atenção, gente, a Bíblia tem que ser questionada, mas de uma forma que você abra a sua mente e entenda ela na íntegra. Se Deus cria eu e você para ser eterno, qual era a preocupação de Deus? A gente conhecer o bem e o mal, ser igual a Ele e também ser eterno. Pergunta, qual, pastor? É porque o homem tinha caído. E se ele come da árvore da vida, caído, ele seria eternamente caído. Ele seria eternamente pecador. E Deus não criou eu e você para ser eternos pecadores. Deus criou eu e você para ser eternos nele. Purificado, glorificado, santificado e salvo por ele. Como eu estou dizendo a você, eu disse que havia um homem, ou melhor dizendo, alguém que estava lá no Jardim do Éden, alguém que estava antes de Adão e de Eva, foi criado também. Livro de Ezequiel, capítulo 28, por favor, o versículo 13, 12 e 13, vamos ler. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe. Sobre quem? O rei de Tiro. Mas preste atenção nisso. Assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição. Olha a comparação, o rei de Tiro era perfeito? Ele era um modelo. Se ele era um modelo, ele era parecido com alguém que era perfeito, cheio de sabedoria e perfeito em forma. Vai no versículo 13. Você estava no... Quem estava no Éden era o rei Tiro? É quem parecia... Calma lá. Quem parecia com ele. A comparação ali do rei Tiro, que era ali para o povo que ele estava ministrando, que ele estava falando, Ezequiel estava falando, ele estava comparando o rei Tiro com alguém que estava onde? No Éden. Quem é que estava lá? Jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você... Quem é esse cara, meu? Vamos lá, coloca lá por favor o versículo 4. Você era um querubim da guarda, que foi ungido, e eu estabeleci você, você permanecia no monte santo de Deus, e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade. Quem foi esse cara? Quem? O diabo estava no Éden. Mas ele era uma forma de quê? Vamos lá. Versículo 13 de novo. Coloca em outra versão, por favor, o versículo 13, onde fala de tambores e de flautas. Isso. Seus engates, guarnições com ouro puro. Cadê? Hein? Está no 12? Não entendi. Só para alto. No versículo 12? Vai para o 14 nessa QGA aí para ver se está lá. Além disso, foste também ungido como querubim para essa função que eu te designei.
entre pedras resplandecentes. Não vai o 15, então. Não, não para de tocar, não, continua. Vai 15. Está em outra versão? Naquele tempo eras perfeito e foste criado. Não. Vai. Você está botando aqui, já bota a nova versão internacional. ACM? Está na ACM? ACF? Está na CF aí? Tá? Você já leu? (13), vai, é o 13. Bota na CF no 13, é o 13 mesmo. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa, e a tua cobertura sardônia, cabaco, esmeralda, tambor. Aqui. Em ti se faziam os teus tambores e os teus. Presta atenção. Todo mundo sabe que Lúcifer era o regente do céu. Ele foi criado somente para o quê? Para adorar a Deus, não foi? Todo levita sabe disso. Quem é levita aqui, levante a mão, só os levitas. Eu queria que você aprendesse isso, por favor, não esquece isso. Por que ele era considerado o levita, o adorador do céu? O homem, porque ele foi criado assim, ó. Eles faziam, em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros. Como é que Lúcifer se manifestava? Por favor, toca tambor aí. Ó Lúcifer chegando, vai. Toca mais. Toca. Ó Lúcifer chegando. Olha como Lúcifer andava, vai. Toca aí. Toca. Ele tinha um dom sobre ele, e o dom sobre ele era a música. E a música, ela tem um poder enorme de influenciar uma nação. Escuta isso. A música tem um poder enorme de influenciar uma... Toca mais forte, toca. Você está vendo como mexe com a gente uma música? Você está vendo como um tambor mexe? Você está vendo como um teclado mexe? Imagine uma banda. Lúcifer falava, era uma banda tocando, era louvores entoando, eram os anjos adorando e era Deus sendo adorado. Só que agora ele estava o quê? Caído. Mas ele não perdeu a adoração. Ele não perdeu o brilho. Ele não perdeu o que ele tinha. Preste atenção em uma coisa, gente. Eu preciso falar isso para vocês aqui. A música, ela tem um poder enorme de mexer com pessoas. A música, ela tem um poder de mexer com as suas emoções. Ou ela anima você, ou ela faz você chorar, ou ela faz você pular. Geralmente aqui, que nós que somos baianos, quando toma um pagodezinho, a gente fica, né? Já mexe o corpozinho, é assim ou não é? Quando toca um forró, a gente já fica, ó, né ou não é? Porque ele já mexe, você nem precisa fazer, já mexe sozinho, você já mexe só. A música, ela vai mexer com você. E tem músicas que ela, quando o diabo ele quer pegar uma nação e destruí-la, ele mexe com a estrutura do ser humano através da música. Ele mexe. Você já viu aquele pessoal que canta rap? Já viu ou não? Eu não estou falando do tom e não quero nem mexer no tom de nada disso. Mas existem uns raps que eles pegam e falam sobre que polícia é bandido e bandido é gente boa. É ou não é? Não tem? Então dá a ideologia de que o polícia é ladrão e o bom mesmo da boca são eles. E aí tem muita gente que canta sem noção e começa a ter raiva de policial e ser a favor de bandido. Muda, ele descaracteriza. Quando a pessoa está na sofrência, o que é que ela gosta de cantar? Aquelas músicas de sofrência. Ai, eu não sei nem mais essas músicas de sofrência que eu não sofro. Sou insofrível. Mas o povo gosta daquela música que sofre, né? Não sei como é o nome daquele negócio. É a rocha, não? A rocha? Não, mas a rocha tinha uns arrocha bom, né? A rocha aperta. Não, isso aí não é nem a rocha, não. Deve ser outra coisa lá. Sofrência mesmo. Tem uma sofrência que é sofrência. Seresta, já disseram lá. Tem outros que gostam daquelas músicas que faz pular, faz se alegrar. Enfim, todo tipo de música.
Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Vale a pena a gente estar cantando esses tipos de músicas que não some nada na nossa vida? Ou é melhor a gente entoar louvores a Deus? A adoração do diabo não subia, mas a nossa sobe. Deus, Ele quer ser adorado por nós. E ao ser adorado, olha que negócio diferente, ó. Cante comigo aí, ó. Aleluia. Vai. Aleluia. Vamos orar por ele, que eu acho que o inimigo quer esturbar ali. Vai de novo, vai. Agora. Aleluia. Observe. Aleluia. Poderoso. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Cante. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo. Quem é santo? Senhor Deus, digno de louvor. Que coral bonito. Digno de louvor. Santo. Imagine, vamos lá. É o Senhor Deus. Todo dia Deus descia para se relacionar com o homem. Mas teve um dia que ele desceu e o homem não estava no lugar de encontro. Gênesis capítulo 3, versículo 9, vamos ler lá rapidinho. Olha o que está acontecendo, deixa aí, vai tocando, não para não. Então o Senhor Deus a Adão disse: onde estás? Deus sabia onde ele estava, sim ou não? Deus sabia ou não sabia? Então por que Deus está perguntando onde o homem está? Deus estava dando uma oportunidade, escute isso, pega essa chave para você. Deus estava dando uma oportunidade ao homem rever onde eles tinham caído. Deus não pergunta por que você fez isso. Deus não pergunta por que você caiu. Quem mandou você comer? Deus não está ali para acusar. Deus não está ali para condenar. Deus não está ali para julgar. Deus está para mostrar a ele uma oportunidade de reconhecer onde ele caiu. Você não vai ver na Bíblia Deus condenando Adão. Mas Adão, ele responde a Deus. Quem foi? A mulher? A mulher? Olha a palavra lá. E ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Segura aqui rapidinho, que desceu agora isso aqui. Presta atenção. Pecador ouve voz de Deus? Engano. É engano nosso. Uma vez que nós já ouvimos a voz de Deus um dia, não é a nossa falha hoje ou depois de amanhã ou qualquer dia que vai fazer Deus não falar. Pelo contrário, Deus vai continuar falando. E quem ouve a voz uma vez sempre vai reconhecer a voz dele. Olha o que Deus está fazendo. Que amor é esse? Meu Deus do céu, que amor é esse? Vai lá, vai versículo 11, eu vou continuar. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu, meu filho? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Deus está perguntando somente, Deus não está
acusando. Olha o que Deus, vai versículo 12. Então disse Adão, a mulher, presta atenção que isso aqui é sério, gente. Isso é muito sério mesmo. A mulher, quem estava no jardim antes do homem? Lúcifer, o diabo. A mulher, ela vai dizer que foi a serpente. E por aí vai, um culpando, um está terceirizando a culpa. Falamos disso na quarta-feira, não terceirize a culpa, porque você é culpado daquilo que você faz. Então não temos que terceirizar a culpa. Mas eles estão fazendo a mesma coisa, que estão terceirizando a culpa. Só que Deus não está querendo saber de quem é a culpa. Deus está mostrando para ele que ele precisa saber onde ele caiu de fato. Só que em um homem terceirizar isso para a mulher, o diabo fortaleceu isso na mente de muitos homens, inclusive nos judeus. Se você for no Oriente Médio, você vai ver que as mulheres não têm direito de fala. As mulheres são sujeitas aos homens, mas não é sujeita para ser uma adjuntora, ela é sujeita para ser escrava dos homens. Se você for lá, você vai ver que as mulheres, elas não têm direito a nada. Ou seja, o machismo operou em prol às mulheres, porque o diabo trabalhou para a mulher, em vez de ser uma adjuntora como Deus criou, uma ajudadora do homem, o diabo trabalhou na cabeça de muitos homens, e tem trabalhado ainda na cabeça de muitos homens, que a mulher é uma pedra de tropeço. E deixa eu te falar uma coisa, a mulher não é pedra de tropeço, pelo contrário, a mulher foi nascida, foi criada, foi gerada pelo mesmo Deus que te gerou também. Então você não pode comparar a mulher como se você estivesse acima da mulher, pelo contrário, a mulher nunca vai estar abaixo de você, ela vai estar do seu lado. Então cuidado quando você diz que sua mulher é pedra de tropeço, porque ela não é pedra de tropeço, porque ela é uma bênção na sua vida. Ela foi feita para estar lado a lado com você. Então não venha com seu machismo, porque machismo não é aceito pela palavra de Deus. No Velho Testamento, a mulher poderia ser humilhada, mas no Novo Testamento, Deus disse assim, ó, Deus vai reverter aquilo que o diabo implantou na vida de muitos homens. A mulher não prestou no jardim do Éden para Adão, e o diabo colocou isso na mente de Adão, colocou isso na mente de muitos homens. E agora o que é que Deus vai fazer? Vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para eles que a mulher não é coisa ruim, que a mulher foi criada por mim também. E eu vou pegar ele chama Gabriel lá no céu e disse assim, ó, Gabriel, eu tenho uma missão para você. Pergunta, qual a missão? Vai lá e fala com Maria que eu vou gerar dentro dela. Vai lá e fala com Maria que aquele que vai vir, ele vai pisar na cabeça da serpente. Vai lá e fala com Maria que eu vou gerar aquilo que é meu. E ele vai ser chamado de Emanuel, porque vai ser eu com o povo agora. E aí eu quero ver o povo não querer me adorar. Eu vou mostrar para ele que o que ele quis quebrar, o que ele quis destruir, o plano que ele quis arquitetar, eu faço outro plano melhor. Aí tem homens que acham que a mulher não serve, mas Jesus veio de quem? De uma? A sua geração vem de quem? De uma? Muda isso. Muda isso urgente. Sua mulher, ela está lado a lado com você para o que der e vier. Quando Adão, ele vê que a situação agora não tinha como se resolver, Deus diz assim, olha, vamos tirar eles do jardim e vamos colocar eles do lado de fora, porque se eles comerem da árvore da vida, eles vão cair em pecado, e o pecado vai ser eterno, e eles vão viver eternamente em pecado. Então eu preciso projetar outra coisa.
O projeto de Deus já estava projetado, já estava planejado. Por mais que Deus deu condições a gente para fazer o que quiser, deu liberdade para a gente, tudo está projetado. Ele sabe que você vai cair, Ele sabe que você vai errar, Ele sabe que você vai falhar, mas ainda assim, Ele ama tanto que Ele já tem um projeto de renovo, de reconstrução, para quando a gente falhar. Aí, tudo está acabado ali. Mas Deus estava construindo uma nova história em quem? Em Cristo. Para o homem, acabou. Para a mulher também, acabou. Quem é o vitorioso no Éden? O diabo. A serpente. Achava que estava vitorioso. Eu expulsei eles do jardim. Agora eles não têm mais acesso ao jardim. Eles não vão ter mais vida eterna. Só que eu disse uma coisa no seu ouvidinho aqui, por favor, escuta isso. Deus não precisa de planta. Deus não precisa de árvore da vida, porque a árvore da vida é Ele. Ele gera vida em nós. Ele é a vida que nós precisamos. Ele é o fôlego da vida que nós precisamos. Quando Deus cria os peixes, Ele diz assim para os peixes, ou melhor dizendo, para as águas: gerem os seus seres viventes. E ali é gerado, nascem os peixes começam a nadar e a procriar. Quando Deus fala com a terra, Deus fala com a terra assim: ó, gere os seus frutos, e começa a nascer árvores. E aí você vê que se uma terra for tirada uma árvore for tirada da terra, ela vai morrer, porque a fonte de vida dela é o habitat dela, que é a terra. Se um peixe for tirado da água, ele também vai morrer. Eu já falei isso aqui. Se ele morrer, porque ele foi tirado do habitat dele, que é a água. Aí você entende o quê? Que Deus está criando algo novo, mas que já foi projetado lá em cima. Por que foi projetado, pastor? Vamos ler aqui. Eu queria ler esse versículo aqui. Deixa eu ver se eu anotei. Se eu não anotei, já foi, mas se eu anotei. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Peraí. É tanta coisa que eu anoto, meu Deus do céu. Se você vai dar para a gente ler. Cadê? Tanta luz. Vamos lá. Abre Gênesis, por favor. Versículo 1:11. Abre aí. Vamos ler isso aqui. 1:11. E disse Deus: produz a terra erva que dê semente, árvore frutífera e dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente nela está nela sobre a terra, e assim foi. Ou seja, a árvore é produzida na terra, ok? Beleza. Vamos para Gênesis 2, versículo 7. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó, e soprou em suas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Tudo que Deus criou, Deus usou apenas palavras. Já o homem, ele formou, né? Ele fez, ele esculpiu. Só que o seguinte, cadê abre por favor aí, verso 27. 1:27, por favor, 1:27. Versículo 1:27 de Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem, e criou Deus o homem à sua imagem, sua mulher, e homem e mulher os criou. Vai lá de novo agora para o capítulo 2, versículo 7, de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma. Deus, ele tinha feito o quê? Criado o homem. Depois que Deus cria, Deus forma o homem, certo? Vamos lá, criar, formar. Efésios capítulo 1, versículo 4, abre aí agora. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu em quem? Antes, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele espera aí. Antes da fundação do mundo, antes da fundação,
Deus, ele fez o quê? Nos elegeu. Espera aí, velho, vocês não vão pegar não, é? Deus nos elegeu nele. Nós estávamos nele. Será que era a mamãe que estava gerando um bebê? Eu só sei que a gente estava nele. Ele já tinha elegido eu e você nele. Antes de ele criar a gente aqui, formar a gente aqui, nós já estávamos. Se uma árvore saindo da terra, ela morre, um peixe saindo da água no seu habitat também morre, um homem que sai da origem que é nele, também morre. O que é que Deus está falando com Adão? Adão, tem uma coisa que você precisa aprender, meu filho. Foi eu que criei você, foi eu que formei você, e antes de tudo você já estava lá em cima, eu só botei você no jardim aqui agora. Eu soprei o fôlego de vida em você. Quando eu soprei o fôlego de vida, eu estou soprando o que já estava gerado dentro de mim, que era a vida que você precisava. Ele está tirando o jardim dele do jardim para ele permanecer o quê? Vivo. Por quê? Porque a origem dele não era o jardim, não era o Éden. A origem dele era quem? Cristo. Independente do ambiente que você ande, do lugar que você esteja, a sua origem, o seu habitat é Deus. Quem vai manter vida em você é Deus. Eu estou todo arrepiado aqui agora. Estou sentindo a presença daquele que nos criou, que nos formou, que nos gerou nele desde a criação. Como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu, gente. Ele que nos elegeu. João, melhor dizendo, agora é para que eles dê um salto bem forte aí nesse lugar. Você vai dar um salto forte aí, sabe por quê? Olha, porque Deus, depois de formar Adão, Deus sopra na narina dele? Porque Deus sopra? Para quê? Para ele ter vida. Só que Adão, quando ele come o fruto, ele tem conhecimento, e o conhecimento também traz para ele morte, sim ou não? Essa morte que Adão tem, ela só pode gerar vida agora se Adão recomeçar, né? Onde você vai ver na Bíblia Adão se arrependendo? Você não vê. De Adão, Adão gera Caim, Adão gera Abel. Caim gera quem? Sete. Sete gera quem? Hein? Noé. Começa uma nova história em Noé. Noé destrói a história toda. O projeto de Satanás estava funcionando. O homem estava perecendo. Mas já estava escrito que haveria um. Este um estava feito nele lá em cima também. Esse um estava com ele. Esse um era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E quando o Verbo é gerado aqui na terra, ele não é gerado da mesma forma, criado e feito e soprado na narina. Pelo contrário, eu vou mostrar para eles agora que é no natural que vem o sobrenatural, que é no normal que eu faço coisas maravilhosas e grandes que o homem não enxerga. É uma mulher gerando que está prestes a casar, que o homem vai confundir achando que nada pode acontecer, porque talvez um adultério foi gerado, uma confusão. Eles não comparam, eles não confiam no homem, mas Deus confia no homem, porque é Deus que sonda o nosso coração. E ele sabia que Maria e José ia ficar o quê? Calado, com o projeto que ele estava dando para eles fazer aqui na terra. A Bíblia diz que desce Gabriel, vai falar com Maria e diz assim: mulher, eis que você gerará um filho.
E esse não é um filho qualquer, ele é aquele que é gerado do Pai para você. O Espírito Santo vai te envolver e você vai gerar um filho. Está preocupado José, ele vai lá e fala com José: olha, esse que está aí não é seu, mas também não é de outro, que você pensa que ela fez algo que machuque você. Pelo contrário, esse daí é vindo do Pai para vocês. É Ele que eu vou usar para a minha geração. Eu mostro para a minha geração que ainda continuo amando ela, independente das falhas dela. Elas erraram a primeira vez, erraram a segunda vez, depois de tudo ser criado. Mas aí foi começando uma nova história, uma nova história, uma nova história, uma nova história. E sempre em meio de pessoas ruins vai sair pessoas boas. Então nem aquela pessoa ruim que vai te destruir, nem aquela pessoa ruim que falou uma palavra para você, porque ainda existem pessoas maravilhosas, existem pessoas boas, existem pessoas excelentes, existe amigo de verdade, existe mulher de verdade, existe homem de verdade, existe filho de verdade, existe geração de verdade. Então não paralise porque você acha que o mundo acabou, porque as pessoas estão desmoronando em você com palavras negativas. Deus está falando para você: olha, o meu amor é perfeito, e se o meu amor é perfeito, está tudo projetado, está tudo planejado, nada vai acabar como a gente pensa que vai acabar. Eu não enviei Jesus à toa, é Ele que vai mudar a história de sua nação, é Ele que vai mudar a história do seu filho, é Ele que vai mudar a sua história, é Ele que vai mudar seu casamento, é Ele que vai transformar tudo. Só vocês precisam voltar para o ambiente que é Ele. Pastor, como é que eu volto para o ambiente? Você vai voltar, porque você não vai aceitá-lo. Esse negócio de aceitar não existe muito, gente. Desculpa falar. A gente só aceitaria alguém se a gente não conhecesse esse alguém. Você sabe por que Deus coloca esse desejo de a gente o adorar? Você sabe por que Deus coloca essa fé dentro de nós? Você sabe por que Deus coloca esse desejo de a gente voltar para Ele? É porque às vezes a gente sai do ambiente que é Ele e a gente fica sem vida. A gente fica sem ar. E parece que tudo está dando errado. É como se a gente vivesse, mas não temos paz, não temos tranquilidade, não temos esperança, é cheio de medo, cheio de desespero. É como se algo acontecesse na nossa vida e tudo desse errado. Você já viu aquela pessoa que está na igreja e ela se afasta da igreja? E quando ela se afasta da igreja, ela se afasta de Deus. Quando ela se afasta de Deus, o que acontece com ela? Ela está lá num barzinho, no meio das baladas, e aí tem uma voz que está falando com ela assim: ó, aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu ambiente. Ela está ali namorando com A, B, C, D, E, F, G, mas aí o Senhor está falando assim: olha, aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu ambiente. Ele está fazendo várias coisas erradas, passando por lá, por cá, mas Deus está falando assim: não é o seu ambiente, ó, está na hora de você acordar e despertar. Você tem o conhecimento do bem, você tem o conhecimento do mal, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, mas o ambiente certo você também sabe, está na hora de você voltar. A voz está falando. Você já sentiu quando alguém se afastou aqui, talvez um tremor, aquela voz falando: não é aqui o lugar, não é aqui, volta. Você já sentiu isso ou não? O desejo no coração ardendo e você dizendo assim: eu vou voltar. Mas você não tem força para voltar, porque você acha que Deus ele não te ama. Mas eu estou declarando para você hoje que Deus te ama tanto que o que mais Ele quer é a volta sua para o ambiente que é Ele. Avaramando revaia sobre queimando revasse. O que mais Deus quer é que a gente não saia desse ambiente. O que mais Deus ama é quando a gente entrou nesse ambiente, quando a gente estava nesse ambiente e a gente era aquela pessoa de oração, de busca, de jejum, que sabia, que queria, que tinha vontade, o desejo de buscar o Senhor enquanto podia achar. E você dizia assim: não, eu tenho que buscar a Deus hoje, eu tenho que buscar a Deus amanhã. Mas por um tempo você saiu do ambiente. E eu vim aqui nessa noite falar com você que saiu do ambiente. Eu vim aqui falar com você que não precisa sair desse ambiente. Eu vim aqui falar com você que se você sair desse ambiente da origem que é o Senhor, você pode naufragar.
Mas se você continuar, se você recomeçar, se você voltar, eu tenho certeza que Deus tem algo novo para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Lembra que eu falo toda hora, eu nem para desviar o presto? É porque toda vez que a gente tenta, a consciência pesa. A voz fica, não vai não, não vai. Gente, dinheiro não compra Deus. Dinheiro é perecível, carro é perecível, coisas são perecíveis, tudo é perecível, mas Deus é eterno. A preocupação dele não era comer a árvore da vida, era manter a pessoa na eternidade caído. E é por isso que ele gera Jesus Cristo para morrer na cruz por mim, por você, por todos os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. Olha a diferença. Agora pode morrer. Está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Saul um dia estava morto. Ele foi influenciado. E ele chamou quem para reviver ele? Davi. Davi estava cantando o quê? Música. Vai tocar o quê, Davi? Harpa. Vai tocar o quê? Louvores. E quando Davi tocava louvores, o demônio saía. Preste atenção. Deus está mudando as letras da sua música. A música fez você se afastar. A música são as vozes que a gente escuta, que mexe com nossas emoções. A música são as vozes que a gente escuta, que às vezes atinge e aflige a nossa alma. Mas Deus está tirando essas músicas e está dizendo para você que hoje Ele vai fazer você viver algo novo. Deus está falando para você que hoje Ele vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Por quê? Porque o que você precisa está aqui. O que você precisa estar aqui conosco. E a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 falando em nome dEle, Ele está presente. E quem é Ele? É o nome que está acima de todo nome. É aquele que foi na cruz do Calvário para morrer pelo mim, por você, pelos nossos pecados. É aquele que nos cura, é aquele que nos transforma, é aquele que nos dá um fôlego de vida, é aquele que nos sara de toda enfermidade, de toda imundícia, é aquele que pode renovar nossas forças, restaurar nossas forças. É Ele que pode todas as coisas. Só Jesus pode trazer para mim e para você calmaria, paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que os ventos se acalmam com Ele, que a tempestade para, cessa com Ele, que o barco que ia a pique não vai mais porque Ele chegou e entrou no barco. Não tem nada impossível para Deus. Se faltou alguma comida, se faltou pão, faltou peixe, Ele vai e multiplica o pão, multiplica o peixe. Não tem nada impossível para Deus. Ele disse que Ele veste o lírio do campo e veste os pássaros, alimenta os pássaros. Por que não vai alimentar você? Por que não vai vestir você? Tudo está em Deus. Ele é o único e alto e suficiente Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. De que eu preciso, pastor? Eu preciso de Jesus. Você não precisa de nada. Talvez você venha buscar uma cura, a cura está em Jesus. Talvez você venha buscar uma restauração, a restauração está em Jesus. Talvez você venha buscar algo aqui para resolver os seus problemas financeiros. O problema financeiro está em Jesus. Está tudo em Jesus, é gerado nele, é feito por Ele, foi criado por Ele. Todas as coisas foram geradas em Cristo. Diga para teu irmão, só Jesus pode ajudar você. Só Jesus pode mudar a sua história. Só Jesus. Cante comigo assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho. Mas eu escolho Deus, oh glória, oh, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia.
dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Escute isso aqui. O céu não é o seu destino. Pastor, o que é isso? O céu é a sua origem, gente. Seu destino não é o céu, é a origem. Você foi gerado lá. Você vai voltar para lá, porque é a sua origem. Você foi gerado nele, foi criado nele. Então não tem inimigo que cante uma música para lhe separar do amor de Deus. Ele está dizendo para você que ele te ama, independente do que você fez ontem, porque agora você vai entender. Vai, Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Oh, aleluia. eu nasci para te chamar de Pai. Pai. E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou pouco exclusivo seu. Eu sou abençoado, consagrado, se vivo obediente. Oh, escute, ó. Mas todo dia o pecado vem e ele até vem. Só você que saiu desse ambiente. Você disse assim: olha, eu fui lá na fora, tentei, procurei achar que lá era o meu ambiente. Mas hoje você entendeu que o ambiente não é lá fora, que o ambiente não é nos bares, que o ambiente não é na prostituição, que o ambiente não é fazendo nada de errado. O ambiente é você viver Cristo. Sai do seu lugar que eu quero orar por você hoje. Deus está falando com você. Hoje é o tempo de você voltar para a origem que é Ele. Levante seu lugar, vem aqui na frente, vai. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo De Deus. e eu escolho Cristo todo dia. Já morri e agora eu vivo a vida de Deus. Mas Toma eu coragem. escolho Deus. Chegou a hora de você dar um passo para Jesus agora. Chegou a hora para você ter vida. Vida em abundância. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. O inimigo, ele é o ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele disse: eu vim para dar vida. E vida em abundância. Só existe vida nele. Fora dele, morte espiritual, talvez morte carnal. Mas com ele, vida eterna. Com ele, é você ter a certeza que ele nunca vai desamparar você. Por quê, pastor? Porque ele é o único que tem um perfeito amor que você precisa. Eu iniciei a mensagem dizendo aqui para você que todo homem e toda mulher deseja ser amado. E é o único amor perfeito. Não vem de mim, não vem do homem, não vem da mulher, vem de Deus. Esse amor é incondicional. Nós condicionamos, mas ele não. Ele te ama incondicionalmente. Declara para teu irmão, pega na mão do teu irmão, ele te ama incondicionalmente.